Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria revela que pelo menos 76% das empresas afirmam que a carga tributária é uma das principais barreiras para o crescimento e a competitividade dos negócios no Brasil. A reforma tributária, que está em discussão no Congresso Nacional, segue provocando incertezas para a área empresarial. Inclusive, a proposta atual prevê a unificação de inúmeros impostos e contribuições como PIS, COFINS, ICMS e ISS em uma única cota que se chamaria Imposto sobre Bens e Serviços. Só que ainda existem divergências entre os setores empresariais, os próprios projetos apresentados pelos parlamentares, o que contribui para tornar esse cenário ainda mais nebuloso. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o advogado tributarista Caio Baum, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Caio. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Um Tudo imenso prazer estar aí com vocês. Queria desejar também um abraço para toda a Bahia e para Salvador. muito bom, muito obrigado, Caio. A gente tem falado muito, não é? Fala-se muito nesse tamanho gigantesco da carga tributária no Brasil. Agora tem essa nova discussão em torno de uma possível reforma tributária. Mas, na sua avaliação, Caio, por mais que essa reforma saia do papel, seria muita ingenuidade nossa imaginar que essa reforma vai resultar numa redução da carga de impostos? Então, Jefferson, exatamente, este é um pontapé inicial aí sobre este assunto, né? Uma reforma tributária, né? Hoje existem duas propostas tramitando no Congresso Nacional. Todas elas na Câmara, né? No Congresso e também, posteriormente, em âmbito de Senado Federal. São a PEC 45 e a PEC 110. Ambas possuem o mesmo propósito, né, que é um propósito de simplificação tributária, né? Na realidade, a intenção não é se pagar menos impostos, né, menos tributos. Isso muito dificilmente irá ocorrer por conta do inchaço do Estado, né? O custo do Estado hoje ele é muito alto, então não tem como atualmente viabilizar qualquer tipo de proposta que vise ali uma redução da carga tributária, mas sim justamente uma simplificação da carga tributária, né? Isso é extremamente necessário, né? Já há anos existe essa discussão em âmbito nacional, né? Desde meados dos anos 90 ali já se fala em uma eventual reforma tributária, mas isso efetivamente nunca foi aprovado, né? Isso sempre é pauta dos governos federais quando assumem ali a gestão, mas isso que acaba que não é aprovado porque envolve todos os setores, né? Tem alguns setores que, com os estudos, né, que vêm sendo feitos, alguns setores que, com as propostas que estão em pautas, eles acabam sendo prejudicados, né, justamente porque não há ali uma redução e na forma que hoje ela é prevista, eles se beneficiam. Então, é uma questão muito complexa de ser aprovado, mas ela está ali em pauta, né? Inclusive, ontem eu estava lendo uma notícia, ela é a pauta número um hoje do Congresso Nacional e também do governo federal, né? Então, a perspectiva é de uma aprovação futura, né? Tudo bem até que tenta-se simplificar a cobrança de impostos, contribuições em geral, mas o X da questão acaba passando ao largo, não é, Caio? Porque, tudo bem, então vamos simplificar, mas e o tamanho dessa carga, que é a grande reclamação dos setores produtivos aqui do país, não é verdade? Que é imposto demais. Agora, você está dizendo desde meados de 90 que tem essa discussão. Na verdade, é uma discussão que fala assim, reforma tributária, que eu me lembro aqui desde quando eu era criança e nunca se Sim, efetivou, não é verdade? sim. Agora, por exemplo, fala-se também na possibilidade de aumento de carga para grandes patrimônios, fortunas, lucros e dividendos das empresas, que são uma área ainda bem beneficiada pela atual política de cobrança de impostos, né, Caio?
Exatamente. Então, ambas essas propostas, né, de alteração dos tributos, elas visam a uma reforma sobre os tributos sobre o consumo, né, que seria o ICMS, o ISS, o PIS e a CONFINS, né, que isso que é o que afeta a população no dia a dia, nas compras do dia a dia. Então, o que se pretende reformar inicialmente seria isso, né? Então, a extinção de todos esses tributos que gera uma complexidade enorme para as empresas no dia a dia, até envolve também um custo extraordinário, né, com relação a isso. Grande parte dos faturamentos das empresas é para custear, né, só a parte ali contábil, burocrática, de sistema, para conseguir dar conta de todos os impostos. Então, a primeira intenção seria essa, de se criar um único imposto, né? Retirar todos esses e se criar um único imposto. Ambas as propostas elas dizem sobre isso, né? E também envolve a outra parte, né? Que seria os tributos sobre a renda e o patrimônio. A intenção dos legisladores seriam tirar um pouco o tributo em cima do consumo e tributar um pouco mais a renda e o patrimônio. Inclusive, falando ali dos lucros e dividendos, atualmente isso é isento, né? Então, as empresas que tenham os seus lucros a distribuir, isso entra para a pessoa física, né? Quando vai ser distribuído ali ao sócio, de forma isenta. Então, tem grande crítica por parte disso, e isso é um assunto que com certeza vai ser pautado nessa proposta, né? Doutor Caio, bom dia, Ernesto aqui. Pela Bom dia, aparência, eu Ernesto. imagino que o senhor esteja um tanto mais jovem do que eu. Eu ouço falar de reforma tributária pelo menos desde o último governo militar. Eu era Sim. pequeno na época, claro, mas já ouvia o noticiário e acompanha esse assunto. Como o senhor falou, vai e vem, entra governo, sai governo, vai e vem. Agora, quem legisla é o Congresso Nacional. E sempre, desde que houve a primeira composição de uma casa parlamentar nesse país, os donos do dinheiro são maioria nas casas parlamentares ou têm seus representantes ditando as leis. Então, o setor produtivo, por exemplo, dito setor produtivo, o grande empresariado brasileiro, todo mundo reclama. Eu não vi, por exemplo, até agora ninguém ser a favor da corrupção, eu também nunca vi alguém ser a favor do atual sistema tributário. Todo mundo bota defeitos, mas as pessoas que têm poder, que têm influência política, que têm poder econômico, são as mesmas que reclamam da complexidade do sistema tributário brasileiro, mas nunca mudam. Elegem os parlamentares, eles mantêm as coisas como estão. Não tem aí uma pitada grande de hipocrisia para manter tudo como está e fazer com que a gente, por exemplo, pague PVA todo ano e um rico que não paga imposto sobre sua grande fortuna, que não paga imposto sobre lucros e dividendos, que não paga imposto para ter o seu jatinho, o seu iate, seu avião. Essas pessoas não estão mantendo as coisas como estão e mantêm esse discurso também, né, de choradeira em relação ao sistema tributário, que é horroroso, diga-se de passagem, também concordo. Sim, o que a gente tem de informações é que alguns setores realizam grandes pressões ali na Câmara, no Senado, para que isso não seja aprovado, né? Justamente porque qualquer tipo de reforma vai afetar o dia a dia ali da empresa e pode impactar em mais tributos, né? Então, com certeza, isso é um grande aspecto, né? Porque assim, o que, é que o senhor acha sobre a carga tributária brasileira? Ela é realmente muito alta? Ela é muito alta. Hoje existe um ranking para isso, né, mundial. Hoje nós estamos entre os últimos países ali do ranking em se falando de carga tributária. Nossa carga tributária ela é de 30 a 40% ali, né? Então é um patamar extremamente alto e o problema do Brasil é que os tributos eles não incidem só na renda, no patrimônio, eles incidem também no consumo. O que os países, né, os países mais desenvolvidos fazem, eles escolhem geralmente um aspecto para tributar mais. Então, e geralmente é sobre a renda e sobre o patrimônio, e nunca o consumo, porque o consumo é o que afeta o dia a dia da população, né? Então, e no Brasil é diferente. No Brasil, a tributação ela é pesada sobre tudo que você faz praticamente se paga imposto, né? Uhum. Então, a carga tributária do Brasil ela é muito pesada
e muito complexas. Existe também um outro ranking mundial que o Brasil também está entre um dos últimos países no sentido de complexidade. São milhares e milhares de normas que deixam qualquer pessoa, até os especialistas da área, eu me incluo nisso, confusos, porque são legislações que saem no dia a dia e fica muito complexo de se trabalhar e também se aumenta o custo ali, né, para Ou as seja, empresas. nós vivemos o paraíso dos sonegadores, pelo que o senhor está me dizendo, porque é uma complexidade tão grande da legislação que no meio desse emaranhado, quem tem dinheiro para pagar bons advogados consegue não pagar imposto ou pagar menos imposto, porque, veja, aqui a Dinamarca tem a maior carga tributária, 45,2, depois a Finlândia, 44, Bélgica, 43, França, 43 também, Itália com 42,6. A gente ainda está, claro, abaixo, a gente reclama muito da qualidade dos serviços públicos, mas em relação a tributos, a questão é quem paga mesmo imposto nesse país, que até agora, recentemente, no Fórum Econômico Mundial, os grandes milionários do planeta estão dizendo que eles têm que pagar mais imposto, e já pagam muito mais do que os milionários daqui. E assinaram um documento, não tem nenhum brasileiro, o Jorge Paulo Lemann, por exemplo, o mago das Americanas, um dos homens mais ricos do planeta, ele não assina esse documento. Será que as coisas ficam assim porque exatamente essas pessoas não querem que mude essa estrutura tributária que tributa mais o consumo? Ou seja, a gente está respirando, bebendo água e pagando imposto sobre a água, pagando imposto sobre qualquer coisa que a gente consuma, né? Sim, o que se acredita é que pode ser que exista grande pressão ali de pessoas importantes, com grande influências ali, para que a reforma não seja aprovada, né? Para que se mantenha o status ali atual. É assunto para manga, né? Vamos ver, vamos aguardar esses Vamos ver se próximos agora sai passos. finalmente, né? Até a Vamos ver. pesquisa que está Sim, divulgada no Poder 360, a gente tem mais da metade dos parlamentares a favor do imposto sobre valor agregado. O senhor acha que essa é uma tese, é uma boa solução para simplificar e unificar vários impostos num só? ela é, ela é uma boa solução, inclusive, ela é adotada mundialmente, né? O Brasil é um dos únicos países que não adota esse sistema, né? Que é o imposto único e sobre o valor agregado, isto é, né? O valor que de fato é agregado na cadeia produtiva é tributado, né? O que acaba ocorrendo uma desoneração ali dos tributos e um menor impacto. Ela é uma reforma interessante, né? Mas é o que eu digo, ela não vai acabar diminuindo os impostos, ela só vai simplificar. Por quê? Porque a conta do Estado ela é muito grande. Então, para que ocorra isso, o Estado teria que diminuir os gastos, né? É o que seria também a reforma administrativa, também, que é muito falado, né? Então, é uma reforma boa, é uma reforma necessária, é uma reforma interessante, mas ela não vai impactar em menor tributação. Isso é fato. E que é o X da questão, né? É o que todo mundo, no fundo, desejaria: pagar menos impostos, claro, ter serviços de qualidade, serviços sendo oferecidos pelas gestões públicas, mas com um imposto mais justo, o mínimo que se esperaria. Mas vamos aguardar. Caio, muito obrigado, advogado tributarista Caio Baum, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço, um bom dia e uma excelente semana. Grande abraço. Agora 7h46 na Tarde FM.